Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando o programa Intercampus. Você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. A UFG realiza até amanhã de manhã as matrículas dos candidatos cotistas que tiveram a matrícula deferida depois de passarem por novas entrevistas nas comissões de verificação. O horário e local de matrícula em cada regional da UFG está disponível no site sisu.ufg.br, mas o resultado dos recursos apresentados é comunicado individualmente a cada candidato. E hoje é dia da nossa parceria com o Instituto Federal de Goiás. Quem conversa com a gente é a Maiara Jordano Ará. Maiara, tudo bem? O que você nos conta aí hoje do IFG? Olá, Ana Flávia, tudo bem? E você? E aí vamos com notícias do Instituto Federal de Goiás, o IFG. Ontem teve início a primeira edição da Feira Agroecológica, uma ação que envolve a reitoria do IFG, o Campus Goiânia do IFG e a reitoria do Instituto Federal Goiano e o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde, o CIAS. Ao longo de ontem, agricultores familiares comercializaram seus produtos e alimentos para estudantes, servidores e também pessoas da comunidade externa ao IFG e ao IF Goiano. A primeira edição da Feira Agroecológica reuniu cerca de 16 produtores da agricultura familiar e contou com a presença de servidores, alunos que tiveram a oportunidade de comprar produtos, verduras e alimentos direto com os produtores sem sair das dependências da instituição. Maiara, e a feira acontece sempre nesse mesmo local? Vai acontecer toda semana? Como que vai funcionar a feira? Ana Flávia, essa feira tem um caráter itinerante. Os agricultores iniciam a comercialização dos produtos logo de manhã na reitoria do IFG, depois os feirantes vêm aqui para o campus Goiânia do IFG e comercializam seus produtos em frente à biblioteca da unidade, para a comunidade acadêmica e também para pessoas da comunidade externa. E, por fim, a feira se encerra na reitoria do IF Goiano na tarde. Sempre vai ser nas quartas-feiras, na segunda quarta-feira de cada mês. A Feira Agroecológica é uma iniciativa interinstitucional que visa beneficiar não só alunos e servidores das instituições, mas também a comunidade goianiense como uma forma de apoiar os agricultores familiares, incentivando o consumo de alimentos orgânicos e da agricultura familiar, e também busca promover a economia regional, ajudando os pequenos produtores familiares. Vamos aproveitar, né, Maiara, para falar para o ouvinte não perder as próximas edições, né? Quais são os dias e qual que é o horário da feira? Quem quiser participar, como é que faz? Isso mesmo, a proposta é de que a Feira Agroecológica seja realizada mensalmente, sempre na segunda quarta-feira de cada mês. Então ela é itinerante, né, como a gente já falado, e começa das 8 às 10 horas na reitoria do IFG, que fica na Avenida Assis Chateaubriand, no setor oeste aqui em Goiânia, segue para o Campus Goiânia, que fica na Rua 74, no centro, das 11 às 14 horas, e finaliza da reitoria do IF Goiano, das 15 às 17 horas, na Rua 88, no setor sul, aqui em Goiânia. E quem quiser saber mais sobre a Feira Agroecológica no IFG e já anotar, a próxima edição, que vai ser no dia 10 de abril, confira a reportagem no site da instituição no endereço www.ifg.edu.br/Goiânia. E nós temos também oportunidades para professores no IFG. O Campus Goiânia do Instituto Federal de Goiás está com inscrições abertas ao processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos temporários. No edital, são oferecidas 5 vagas ao todo para docentes substitutos nas áreas de Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Artes, Música, Canto Coral, Administração e Letras Português. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela página de concursos do IFG até às 11 horas do dia 19 de março. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 40 até o dia 19. Maiara, e quem se interessou, né? Qual que é o valor aí do vencimento que esse professor vai receber? Qual que é a carga horária que ele deverá cumprir? Os docentes substitutos aprovados atuarão numa carga horária de 40 horas semanais e receberão vencimentos que variam conforme a titulação do docente, sendo cerca de R$ 3.121 para professores com graduação, podendo chegar a vencimentos de cerca de R$ 5.742 para professores com doutorado. Os interessados em participar do processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos no campus Goiânia do IFG podem consultar o edital e fazer a inscrição pelo site do Campus Goiânia no endereço www.ifg.edu.br/Goiânia. E essas foram as informações de hoje do Instituto Federal de Goiás.
Acompanhe também a gente pelo site da instituição no endereço www.ifg.edu.br e siga também o IFG no Instagram e no Facebook. Muito obrigada, Ana Flávia, e até a próxima quinta-feira com mais notícias do IFG. A gente aqui agradece, Maiara, e até a próxima quinta-feira. Até. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Chorinho é com a Universitária. Aprecie a beleza, a energia e a vibração da mais autêntica música brasileira. No Flauta e Bandolim. Flauta e Bandolim, um programa imperdível para os apreciadores do choro. Toda quinta-feira, às 9h. Chorinho é com a Universitária. Voltamos a apresentar Intercampus. A prática de exercício físico é uma forma eficiente de combater a ansiedade. Pensando nisso, uma pesquisa realizada no mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFG quer investigar o efeito da Zumba Fitness para combater esse quadro. O método utiliza os jogos de videogame em movimento, também conhecido por Exergames. A jornalista Isaura Carrijo conversou com a mestranda Nayane Moraes, da Faculdade de Medicina, e ela deu mais detalhes sobre este estudo. Vamos ouvir. O Laboratório de Avaliação do Movimento Humano da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás realiza uma pesquisa que avalia os efeitos sobre os níveis de ansiedade do exercício físico por meio de videogames. Por necessitarem de movimentos corporais para serem jogados, esses jogos vêm sendo utilizados como uma alternativa interessante para estimular a adesão à atividade física. E para falar sobre essa pesquisa, nós conversamos agora por telefone com a Nayane Silva Moraes, ela que é estudante do mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFG. Bom dia, Nayane, obrigada por falar com a gente aqui na rádio da UFG. Bom dia, Isaura, bom dia, ouvintes da rádio UFG. Então, Nayane, para começar, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, né, o tema da sua pesquisa. Bom, o tema da nossa pesquisa é a influência do Exergames Zumba Fitness e do exercício tradicional em esteira sobre os níveis de ansiedade em mulheres jovens. Uhum. Você falou no Exergames, é isso mesmo? Isso. Os Exergames vêm como uma forma de aliado mesmo para incitar a prática de atividade física. Ela combina o videogame, que era até então tido como algo sedentário, e vem trazendo movimentos corporais para o videogame, ou seja, a pessoa, através do seu movimento, controla uma personagem no jogo. São aqueles jogos, né, que a gente vê muito na televisão, a pessoa fica de frente, né, para um monitor, né, fazendo movimentos ali, naquele momento ali ela está jogando, né? Sim, ela controla um personagem por meio do seu movimento corporal. Como é que surgiu o interesse em você pesquisar esse assunto? Bom, tendo em vista que os distúrbios de ansiedade, bem como a depressão, são condições que assolam a nossa população, e os estudos evidenciam que há maior probabilidade de mulheres apresentarem tais distúrbios de ansiedade ao longo de suas vidas. E como o exercício surge como uma forma alternativa de tratamento para tais distúrbios, isso então incitou a nossa curiosidade acerca do tema. E com base nos dados, né, que você já levantou e até o momento, esses jogos chamam a atenção das mulheres aqui no Brasil? Bom, nós estamos no início das nossas coletas e até então as voluntárias têm dado um feedback positivo acerca da prática do Exergames, principalmente esse que nós estamos utilizando, o Zumba Fitness, pois ele trata de uma mimetização de uma prática de atividade física, né, a Zumba, e traz também a dança. E também nós também avaliamos o divertimento após a sessão e elas vêm dando um feedback bem positivo. E Zumba é um estilo que as mulheres em geral gostam, né? Sim, é uma prática bem procurada, né? Nas academias, nos estúdios. Dança é algo que cativa bastante esse público feminino. Então, o videogame, né, de forma geral, ele contribui para o aumento do sedentarismo, né? A gente sempre vê as pessoas ali sentadas horas e horas, né, jogando. Hoje em dia tem até cadeira própria para quem joga videogame, né? No entanto, o Exergame propõe justamente o contrário, né? Isso, sim. Ele promove, muito pelo contrário, ele tira a pessoa do comportamento sedentário, né? Ele faz com que a pessoa se movimente para conseguir os objetivos do jogo,
que é bastante interessante. Na sua avaliação, então você parte do princípio de que esse jogo, essa interação pode promover uma mudança significativa? Isso, nós hipotetizamos que os efeitos ansiolíticos, né, da prática do Exergames Zumba Fitness, que ele traga para as mulheres realmente uma redução nesses níveis de ansiedade. E nós também estamos avaliando por quanto tempo essa redução, se é que haja, né, ela perdura, porque nós avaliamos também os níveis de ansiedade após a sessão. E muitos médicos acabam indicando, né, para pacientes que têm ansiedade, que têm depressão, a prática de atividades físicas, né, Nayane? Sim, com certeza. É um grande aliado no tratamento desses distúrbios. Mas isso aí também interfere aí no ensino de educação física, não é? Bom, as tecnologias, né, como tantas outras, elas são um desafio, não somente no campo da medicina ou no campo da educação física, mas como em todos os campos. Uhum. Mas na nossa pesquisa, nós estamos utilizando da tecnologia como nossa aliada. E para isso vocês estão recrutando, né, mulheres para participar dessa experiência. Para quem tiver interesse e se encaixar no pré-requisito, como que faz para participar? Bom, as interessadas podem entrar em contato comigo via e-mail, que é morais.nsm@gmail.com, ou via ligação ou mensagem pelo telefone DDD 64 98137 4403. Isadora, se você me permite, eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para divulgar uma outra pesquisa que nós estamos desenvolvendo em nosso laboratório. E necessitamos de voluntários do sexo masculino com faixa etária de 18 a 30 anos. E nessa pesquisa, nós estamos comparando os efeitos sobre a ansiedade dos exergames, só que para essa pesquisa o exergame não é o mesmo. E comparando também com os exercícios feitos com supervisão de profissional de educação física. E nessa pesquisa, a nossa hipótese é que o exercício sob supervisão profissional gere um maior efeito ansiolítico. Nós conversamos com a Nayane Silva Moraes, estudante do mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFG. E a análise do suor pode ser usada para diagnóstico do câncer. O estudo foi realizado pela pesquisadora Fernanda Monedeiro nos laboratórios da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. O jornalista Ferraz Júnior, da Rádio USP, conversou com o orientador do projeto, o professor Bruno Espinosa, sobre este trabalho. Vamos acompanhar. Uma maneira rápida e não invasiva de se diagnosticar o câncer precocemente através do suor está em estudo no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. A pesquisa com uma amostra de suor apresenta algumas vantagens, como o fato da coleta não ser invasiva, ou seja, não causa dor nem constrangimento, além de ser um bem acessível e de baixo custo para a análise. O professor Bruno Espinosa de Martins, do Departamento de Química da Filô, foi orientador dos estudos da doutoranda autora do trabalho, Fernanda Monedeiro. Ele explica por que o suor virou objeto da pesquisa e diz que os próximos passos do estudo são comparar a eficácia do suor com a saliva como melhor fonte de coleta de substância para a detecção do câncer precoce. O nosso laboratório ele trabalha com toxicologia, na verdade com análise toxicológica, né? Para fazer análise toxicológica a gente precisa de amostras biológicas, né? Normalmente sangue, urina, né? No caso da análise de álcool, por exemplo, o ar exalado. Então, são amostras biológicas que são necessárias para fazer esses testes. Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado, na verdade, em Baltimore, nos Estados Unidos, onde a gente trabalhava com análise de êxtase em amostra alternativa, que é suor, né? Então, a gente observou que alguns metabólitos, do êxtase principalmente, eram eliminados no suor. E como o câncer, principalmente o linfoma, né? Ele tem um metabolismo das células acelerados e produz muitos metabólitos, a gente resolveu tentar usar o suor para determinar esses metabólitos, né, que eles estão mais acelerados do que o indivíduo normal, comparado com o indivíduo que tem a doença, né? Além disso, alguns cânceres, por exemplo, como o linfoma, né, apresenta muito sudorese noturna, quer dizer, a pessoa transpira muito à noite, né? Então tem uma amostra que tem uma abundância maior. E na prática, como foi feito esse estudo? Qual a técnica utilizada?
Tá. A gente coleta, da mesma forma como eu fiz lá nos Estados Unidos, quando eu fiz o pós-doutoramento, a gente coletou as amostras de pacientes com um adesivo, que nada mais é do que um material absorvente, que é colocado na pele do indivíduo, junto com um adesivo que gruda na pele, né? Esse material é exposto por um dia, 2 dias, uma semana, e vai coletando esse material que está sendo eliminado no suor. Depois a gente retira esse material, esse adesivo, faz uma extração com solvente e analisa os compostos que estão presentes no adesivo. E o que indicou resultado positivo para a detecção do câncer? Então, são alguns compostos que estão em maior concentração quando comparado com o indivíduo normal, sem a doença. Todos os indivíduos eliminam esses compostos, mas os que estão doentes eliminam uma concentração maior, que é mais expressivo e indica que existe alguma coisa errada. Não é um teste definitivo, claro, né? Mas é um primeiro passo, um primeiro teste, um teste mais rápido, mais preliminar, mas já indica alguma coisa, pode ter uma suspeita de presença da doença. Aí, em caso positivo, aprofunda-se o estudo, aí pode-se partir para uma biópsia e tal. Isso mesmo. Perfeito. E para todo tipo de câncer, professor? Nós testamos para alguns, né? Principalmente câncer de próstata, não sei se são para todos, mas para alguns testes, para linfoma, indica que a presença desses compostos pode ser feita em pessoas doentes, né? Pacientes. O método não existe assim disponível na rede pública, nada, né? Isso é um trabalho de pesquisa, né? Mas os resultados que nós tivemos até agora, né? A gente tem um outro aluno também fazendo agora em saliva, né? Que é menos invasivo ainda do que talvez o suor, porque o suor a pessoa tem que ficar com aquele adesivo preso por 1, 2 dias, né? A saliva é coletada na hora, então pode ser usado o teste para detecção, para ter esse indicativo, né, da doença. Não sei se teria como fazer isso rotineiramente, né, periodicamente, mas como pesquisa a gente está iniciando ainda, né. E o que difere essa pesquisa de outras que têm sido feitas semelhantes no mundo afora, professor? Então, na verdade, no suor é o primeiro trabalho, né, que a gente tem conhecimento, né. A gente já ouviu falar alguma coisa em ar exalado, né, para alguns tipos de câncer. O ar exalado também tem a presença de alguns compostos orgânicos voláteis, né, que são os compostos que a gente está analisando. Mas no suor é o primeiro trabalho que está sendo desenvolvido. Daqui para frente, quais são os próximos passos? A gente está tentando fechar quais são realmente, porque a gente determinou 4 ou 5 compostos. A gente quer ter certeza que esses aí são os melhores indicadores, né, os melhores biomarcadores da doença, né, da presença da doença. E agora a gente, como eu falei, tem um outro aluno que está estudando a saliva, e nos mesmos tipos de câncer. E aí a gente vai comparar a saliva e o suor para ver se são os mesmos compostos, a saliva pode substituir o suor, né? Essa é a linha que a gente está tomando agora. Nós ouvimos o professor Bruno Espinosa de Martins, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão. O Intercampus volta já. Não perca na segunda-feira Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Uma produção laboratorial dos alunos do curso de jornalismo da UFG. Agora em novo horário, às 5:30 da tarde. Estamos apresentando Intercampus. No próximo sábado, dia 16, a UFG irá promover um evento de acolhida a seus novos estudantes. Este será o segundo ano que a universidade promove um encontro desse tipo, com estudantes e seus familiares. Com a gente aqui no Intercampus, o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, para nos contar mais sobre o Acolhida UFG. Olá, professor Edivar, obrigada aí por conversar com a gente mais uma vez aqui no Intercampus. Olá, Ana Flávia, olá a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Sempre uma alegria falar com vocês. Pois é, Ana Flávia, nós estamos aí na segunda edição desse evento que visa justamente aproximar as famílias da Universidade Federal de Goiás, mostrando um pouco para as famílias o que é a universidade, o que os filhos vão encontrar aqui, né, quais as dificuldades, quais as oportunidades. E nesse ano nós resolvemos adotar uma estratégia um pouco diferente. Além do convite feito por ocasião da matrícula, nós também estamos ligando para os pais para confirmar a presença dos pais aqui conosco.
e é uma surpresa muito grande. Eu mesmo já liguei para alguns pais nessa manhã, e a receptividade é a melhor possível, porque eles recebem uma ligação confirmando, todos estão se mobilizando, e eu acredito que a gente vai ter um belo evento, um evento descontraído, um evento onde a finalidade maior é apresentar a universidade de uma conversa, como eu falei, absolutamente sem formalidades, né, para que a gente se aproxime mais da sociedade. E por que, professor, essa iniciativa, né, de aproximação aí com as famílias, com a sociedade, né? Qual que é o objetivo da universidade ao fazer isso? Olha, os objetivos são vários, né? Primeiro, que as pessoas se sintam mais seguras com relação à vida do seu filho na universidade. Ele estabelece vínculos com a universidade e sabe que a universidade, apesar do seu gigantismo, né, uma estrutura enorme, que são 30 mil alunos de graduação, ela se preocupa com as pessoas. Muito difícil se preocupar individualmente, dar atenção individual, mas as pessoas abrem um canal de interlocução. Então cria esse vínculo, cria esse pertencimento. E é claro que para a universidade também tem uma vantagem muito grande. Nós teremos certamente mais aliados em defesa da universidade pública, que a partir do momento que você conhece, você tem condições de defender, de cuidar, né, de lutar, inclusive, pela preservação desse grande patrimônio do povo goiano, que é a Universidade Federal de Goiás. Então, a gente quer que as pessoas se sintam literalmente em casa, tanto os estudantes quanto os pais dos estudantes e seus familiares. Professor, o trote, né, foi aí durante muitos anos motivo de apreensão aí para os novos alunos, para os seus familiares, né? O trote ainda acontece na UFG? Olha, a gente, já tem muitos anos, mais de 20 anos, que a universidade tem uma resolução forte em relação ao trote. Nós não podemos dizer que ele não acontece, não estaríamos absolutamente dizendo a verdade, né, se disséssemos que não existe, né, porque a gente não consegue colocar os nossos olhos em todos os espaços da universidade. Mas uma coisa é certa, houve uma evolução muito grande e também os estudantes compreenderam a importância de não fazer o trote violento, o trote que implica em contato físico, né? Porque isso não tem limite, Ana Flávia. As pessoas começam com uma brincadeira de pintar o cabelo, né? E daí começa a misturar outros tipos de abordagem, e a gente conhece o desfecho tristíssimo em muitos locais. Então, na UFG, as pessoas estão orientadas para denunciar casos de trote. Já há algum tempo a gente não tem tido notícias de trotes violentos na UFG. Ele vem dando lugar a um trote mais humanitário, que envolve ações de colaboração, ações sociais, doação de sangue e algumas outras atividades, mas também sabemos que a gente não tem controle sobre aquilo que acontece fora da universidade. A gente tem tido cuidado, né? E temos procurado orientar os estudantes e também os coordenadores de curso, os professores, para que isso não ocorra. Na minha avaliação, isso melhorou muito ao longo dos anos, mas não podemos dizer que ele foi banido completamente da universidade. Professor, nos últimos tempos, né, a gente tem ouvido aí de alguns setores da sociedade e até do próprio presidente da República, né, que o ambiente acadêmico, que as universidades, em especial as universidades públicas, né, não são um ambiente de formação profissional, mas de consumo de drogas, de formação de militantes políticos, de militantes de esquerda, né? Nessa acolhida, nesse momento, né, de reunião aí dos novos estudantes com seus pais, é um momento também para desmistificar tudo isso, não é não, professor? Sem dúvida. Também um dos objetivos dessa nossa ação, né, as pessoas às vezes querem distorcer o que acontece. A universidade é um lugar
complexo, né, como qualquer outro, né, onde nós temos pessoas, seres humanos, que são falhos, que têm seus problemas, né, não vamos esconder que dificuldades de alguma natureza dessa que você menciona possam acontecer, mas isso absolutamente não é a regra na universidade. Né? O consumo de droga não é a regra na universidade. Assim como a droga está presente nas famílias, nas praças, ela também está na universidade. Seria hipocrisia nossa desconhecer que isso não está presente, né? Mas isso não é a regra nem a realidade da universidade. Isso acontece, provavelmente, da mesma proporção que acontece em outros locais. E a gente tem tido cuidado de trabalhar campanhas educativas em relação a isso. Com relação à formação política, eu, às vezes, fico até tentado a desconsiderar comentários dessa natureza, porque, absolutamente, né, a universidade é plural por excelência. Nós temos aqui professores, técnicos, estudantes que comungam das mais diferentes ideologias, concepções de mundo, e isso é a riqueza da universidade. Ninguém aqui na universidade está por conta de doutrinar quem quer que seja. Nós estamos aqui para mostrar a realidade do mundo. E claro que algumas pessoas, a partir da sua concepção de mundo, apresentam a sua concepção de mundo para as pessoas. Mas longe de querer doutrinar, de fazer formação, é só olhar o perfil do nosso docente, né? O nosso docente, o nosso técnico, o nosso perfil é absolutamente plural. Nós temos todas pessoas aqui de todas as matizes ideológicas e partidárias e que, como eu já disse antes, que faz a universidade ser esse lugar tão saudável na formação, né? O estudante que forma aqui, ele não sai daqui um militante de uma tendência ou de outra. Jamais aconteceu isso na universidade. Na verdade, saem daqui cidadãos críticos, né, conhecedores do mundo e comprometidos com a construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Professor, vamos aproveitar então aqui o finalzinho do Intercampus, né, convidar aí os novos estudantes, suas famílias, né, para o evento do próximo sábado? Pois vamos aí, esperamos, né, todos aí os pais ou responsáveis, né, mães, avós, tios, aqueles que têm a responsabilidade na criação, ou tiveram na criação desses jovens, juntamente com os estudantes, para conhecer a UFG, para conhecer um pouquinho mais o reitor da UFG, a vice-reitora, os pró-reitores, muitos diretores de faculdade estarão lá também, e conhecer também o que a universidade faz entre o ingresso e a formatura. Eu repito sempre isso, né? A sociedade comemora o dia que entra e comemora o dia que sai. Os 5, 6, 7 anos que o aluno passa ali dentro, passam de forma muito distanciada por parte das famílias. E o que a gente está querendo é inverter um pouco esse processo. Tá certo. No próximo sábado, então, né, professor, às 9 horas da manhã, no Centro de Cultura e Eventos da UFG, no Campus Samambaia, não é isso? Exatamente. A partir das 9, vamos ficar batendo papo lá até meio-dia. Tá certo. Muito obrigada, professor. Até semana que vem, então. Até semana que vem, Natália. Obrigado. E com essa entrevista com o reitor da Universidade Federal de Goiás, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.